A gente costuma ter essa brincadeira entre ouvidos absolutos versus ouvidos obsoletos, não é? Porque há um risco muito grande quando a gente dissocia a prática do desenvolvimento auditivo da nossa prática diária com o nosso instrumento ali na sala de aula, e às vezes a gente não enxerga esse perigo, esse risco, e o que isso acarreta em termos de uma defasagem na nossa formação musical. Muitas das vezes nós somos vítimas desse processo de construção que deixa o ouvido de lado, e até um contrassenso, porque nós fazemos aula de música e veja quantas pessoas, eu tive essa história, eu fui fruto disso. Quantos anos a gente estuda e não coloca o ouvido dentro desse processo de estudo, de aprendizado musical? Nós desenvolvemos diversas outras habilidades, como a habilidade do domínio técnico do instrumento, como da leitura musical, da habilidade de ler, de escrever partituras, a gente se alfabetiza musicalmente, do próprio solfejo, mas a gente não ouve nada. É uma coisa muito contraditória, porque nós fazemos música e não desenvolvemos a acuidade musical. Nós ouvimos como qualquer outra pessoa leiga que não estuda música. Isso é um perigo muito grande, porque compromete a qualidade do nosso resultado, da nossa performance, daquilo que a gente é capaz de extrair do instrumento. Então nós precisamos estar conscientes de que não dá para dissociar o estímulo da audição, e não é só da escuta. Quando a gente fala assim, colocar o ouvido na aula de música, eu tenho que colocar os alunos para apreciar música, eles têm que escutar mais música. Não é isso não é só isso. Esse tipo de apreciação musical busca outras finalidades, que é a de uma cultura musical, a de conhecer gêneros, de conhecer repertórios, de conhecer a linguagem estilística dos diferentes compositores nas suas diferentes épocas. Ok, mas o que nós estamos falando é desenvolver um refinamento da escuta para que você se diferencie daqueles que não estão tendo a oportunidade de fato estudar música a fundo, e para que isso se reverta numa qualidade diária do teu instrumento. Dani, o que é esse ouvido musical que nós devemos buscar desenvolver ao longo de toda a nossa educação musical, de uma boa educação musical? Aliás, uma boa educação musical tem que proporcionar esse desenvolvimento do ouvido musical. Quando a gente tem esse ouvido estimulado, nós somos capazes de reconhecer se, por exemplo, está afinado, o som que nós estamos tirando do instrumento é afinado ou não, se o nosso instrumento está afinado ou não, é ser capaz de tirar uma melodia. Nós estamos tirando uma música de ouvido, então você consegue tirar de ouvido, é ser capaz de encontrar o tom de uma música. Alguém está tocando, você começa a tocar junto com ele, porque você encontra o tom que ele está tocando, e você não tem nada ali na sua frente, não tem uma partitura, você não está vendo a partitura dele, mas de orelha você descobre o tom que ele está usando. Por exemplo, tirar a linha harmônica, reconhecer a linha harmônica, saber quais são os acordes que estão ali e que você consegue perceber e também retirar daquela música que você está ouvindo, conseguir identificar uma conversa, um diálogo entre diferentes melodias, onde você percebe um contraponto quando você está escutando um repertório. Então você percebe que esse instrumento conversa com aquele outro ali, além de identificar timbres, né? Porque você começa também a identificar timbres, e aí você sabe, bom, a flauta está fazendo isso aqui, enquanto ela faz isso, o violoncelo responde isso daqui. Então você começa a ouvir o contraponto, você começa a abrir e refinar a tua escuta para perceber essa polifonia. É ser capaz também de perceber as dissonâncias. Quando a gente está escutando uma interpretação musical, você vai acompanhando a forma dessa música, a estrutura dela, então você vai percebendo que as dissonâncias vão conduzindo as frases, as resoluções, as inflexões das frases musicais, e você vai percebendo essas dissonâncias muito conectadas dentro do contexto harmônico também, e você vai percebendo o quanto que elas vão delimitando a estrutura e o discurso musical. É também ouvir a sonoridade em geral, do que está saindo ali daquele instrumento no ao vivo ou numa gravação que você está escutando,
você começa a perceber a qualidade do pedal, se você está escutando, por exemplo, um instrumento piano, então você começa a perceber qual é o recurso, o efeito que ele está usando. Ah, é a pedalização que ele está usando. Ah, ali na guitarra ele está usando esse tipo de distorção, os efeitos, os recursos que o instrumento possibilita. Você começa a conseguir perceber. Ah, aqui ele está fazendo lá na caixa da bateria, é na caixa que faz isso. Ah, o bumbo está fazendo essa outra coisa aqui. Você vai começando a identificar a sonoridade geral, os timbres. Você vai ouvindo as partes musicais. Você consegue perceber a estrutura formal, a parte A, a parte B, as frases. Então, você vai entrando você vai se apropriando da música enquanto você a escuta, de uma forma realmente diferenciada, de uma forma que não veio do nada, que veio a partir de um treinamento, que veio a partir de um estímulo para que isso acontecesse no teu ouvido. Então é por isso que uma boa educação provê isso. E uma educação musical mais deficitária, mais pobre, não provê isso.